Oi, pessoal. Nossa aula hoje é sobre o ACLS, o suporte avançado de vida em cardiologia, com enfoque principal na parada cardiorrespiratória e nos ritmos que a causam. Então, o ACLS, o suporte avançado de vida em cardiologia, nada mais é do que uma sequência de respostas simples, baseada em evidências, para serem lembradas de maneira rápida em momentos de grande estresse, e tem como objetivo alcançar o melhor resultado possível na abordagem dos pacientes em risco iminente de morte. Até pouquíssimo tempo atrás, o ACLS, os guidelines, eles eram lançados a cada intervalo de tempo, normalmente a cada 4 anos. E assim eram lançadas as suas atualizações. No entanto, do ano passado para cá, houve uma preferência por lançar as evidências, lançar as novidades na medida em que as evidências apareciam. Então, antes de surgirem novos guidelines, o que houver de novidade vai ser publicado nesse site, que está aqui descrito, e vocês podem ter acesso a isso na medida em que forem aparecendo novas evidências e mudando a abordagem ao paciente grave. Parte-se do princípio de que toda pessoa que vai ser treinada para o suporte avançado de vida já tem domínio do suporte básico de vida. Então, para entender bem e para partir bem para o ACLS, tem que ter domínio completo do suporte básico. A avaliação inicial do ACLS é muito parecida com a avaliação inicial, é igual, na verdade, à avaliação inicial do suporte básico de vida. A primeira coisa para o atendimento pré-hospitalar, a única diferença é de que você vai, como sempre, se certificar de que a cena é segura antes de se aproximar do indivíduo e iniciar as medidas. No mais, tanto em ambiente pré-hospitalar como hospitalar, a sequência é a mesma, certo? A primeira coisa que a gente faz, então, é avaliar se o indivíduo está acordado ou não, está consciente ou não. Para isso, você vai chamá-lo em voz alta e tocando o ombro do paciente. Senhor, senhora, chama em voz alta, toca o ombro do paciente. Caso ele não responda, você pede ajuda com o carrinho de emergência. No carrinho de emergência já vem o desfibrilador, certo, gente? Isso é protocolo padrão dos hospitais. Então, solicita ajuda, pede o carrinho de emergência, checa o pulso. Na ausência do pulso, lembrando que o pulso tem que ser, o pulso a ser checado é um pulso central, de preferência o carotídeo. Checar o pulso não deve demorar mais do que 10 segundos. Na medida em que você está checando o pulso, você também está observando a respiração, a elevação do tórax, o barulho do ar que pode estar saindo ou não. Você constatou realmente que é uma parada cardiorrespiratória, começa as manobras de compressão torácica. Então, primeira coisa depois que você chamou por ajuda, constatou parada, inicia a compressão. Essa foi um grande marco de mudança que teve do protocolo mais recente que a gente tinha para o atual, né? Em que antigamente se fazia resgate respiratório, fazia-se algumas ventilações antes de iniciar a compressão. Isso não tem mais efeito, então tem parada cardiorrespiratória, não importa o ritmo, não importa onde, primeira coisa que se faz, iniciam as compressões torácicas. O paciente ele deve estar em decúbito dorsal, numa superfície plana e rígida. As compressões, quando o paciente está na maca, normalmente no próprio carrinho de emergência tem uma prancha, como essa aqui do lado, em que a gente coloca embaixo do paciente na maca para que fique ainda mais rígido a superfície sobre a qual o paciente está apoiado. A compressão torácica ela tem que ser efetiva e para que isso aconteça, ela tem que ser efetiva promovendo o fluxo de sangue, tanto para o cérebro quanto para o coração. Para que isso aconteça, ela tem que ter a menor interrupção possível. Os braços do socorrista que vai fazer devem estar esticados, o cotovelo não fica flexionado, faz um ângulo de aproximadamente 90 graus com o tórax do paciente e fica na parte inferior do externo, a mão, né? Há um apoio, eu estou repetindo isso, mas isso é do BLS, mas vou repetir para vocês resgatarem aí da memória. A região hipotenar da mão, então essa região, ela é apoiada na parte inferior do externo, uma mão sobre a outra, e promove a massagem cardíaca efetiva, com a menor interrupção possível, permitindo o retorno do tórax à posição inicial entre cada compressão, para que a compressão seja efetiva também. Se o paciente tiver de roupa,
tem que afastar ou cortar a roupa da vítima. O ritmo de compressão deve ser na frequência de 100 a 120 compressões por minuto, e isso no paciente que está entubado. No paciente que não está entubado, vão ser executadas 30 compressões para 2 ventilações, e é muito importante que a cada ciclo, um ciclo de reanimação dura 2 minutos. Então, a cada ciclo, haja uma troca do socorrista que está fazendo a compressão, para que o socorrista não fadigue e não realize uma compressão de má qualidade. Então, a primeira coisa foi a compressão torácica. Sempre que possível, vai se monitorizar esse paciente, se é que ele não já está monitorizado, né? Vai monitorizar, mas fez a compressão torácica, e aí vem a sequência habitual anterior, né, do ABC. O A, que vai ser verificar a via aérea, então manter a via aérea aberta, caso seja necessário fazer aquelas manobras de elevação do mento, elevação do queixo, ou de abertura da mandíbula, com anteriorização da mandíbula, as duas mãos, se isso for necessário. Vai avaliar, aí você tem que avaliar o benefício de uma via aérea avançada ou não. Não necessariamente o paciente tem que ser entubado. Também parte do pressuposto que um dos socorristas que está aplicando a CLS, está socorrendo o doente, ele deve ser treinado para intubação. Mas a gente sabe que nem sempre é essa a realidade, tem que se ponderar o risco de interromper a compressão, diminuir a efetividade da reanimação, para parar ou não e intubar esse paciente. Não, a intubação, o acesso a uma via aérea invasiva, não deve retardar ou prejudicar as compressões. Lembrar que a principal coisa para oxigenar é a hemácia circular. A hemácia só vai circular se houver uma compressão efetiva. Então, a compressão nunca pode ser prejudicada. Prioridade é comprimir e ventilar com o dispositivo bolsa, válvula, máscara. Que vocês estão vendo aqui do lado, certo? O velho ambu, ventilando com a máscara. Para a via aérea avançada, a gente idealmente não se deve interromper as compressões torácicas. Isso depende do treinamento do socorrista. Quando for possível, a laringoscopia deve sempre ser feita ainda com as compressões. Se for necessário, parar a compressão apenas na parte da inserção do tubo. Para promover a respiração, então, né, do B, o debriefing, a respiração é fornecida com bolsa, válvula, máscara inicialmente, com O2 a 100%. Então, esse é um dispositivo que está conectado a um reservatório para possibilitar a oferta a 100% de oxigênio. A fonte de oxigênio ligada habitualmente em fluxo máximo, com esse reservatório aqui sempre expandido, é uma bolsa plástica que fica ligada aqui ao ambu. A máscara facial, ela deve estar bem aderida à face, cobrindo a cavidade nasal e oral, sem nenhum escape. Idealmente, isso deve ser feito, o processo de ventilação deve ser feito por 2 socorristas. Um para apertar o ambu e outro para fazer a adesão da máscara. Ao contrário do que está aqui nessa foto, um socorrista, esse aqui é quando só tem um socorrista para ventilar. O melhor é que seja feito por 2. Essa manobra em C, ou de cada lado, as 2 mãos, no caso, sendo usadas para fazer a adesão da máscara à face, e outra pessoa fazendo, comprimindo a bolsa do ambu. Para manter a via aérea aberta, podem ser usadas algumas cânulas quando necessário. No paciente que está inconsciente e não responsivo, pode ser utilizada a cânula orofaríngea ou cânula de Guedel, que é inserida ou nessa posição, né, completamente virada para cima, realizando um giro de 180 graus para entrar na posição adequada, ou pode ser um giro de 90 graus também, ela entrar a 90 graus e girar apenas 90 graus. O ideal é que isso seja feito num paciente não responsivo, ou com reflexo de vômito ausente, e por um profissional treinado. Já a cânula nasofaríngea, que é essa daqui, ela é usada quando tem suspeita de obstrução da via aérea, pode ser usada no paciente desperto ou com tosse, e é contraindicada nos pacientes com fratura de vaso de crânio ou coagulopatia. Todos os pacientes têm que necessariamente usar uma cânula orofaríngea ou nasofaríngea? Não. Só vão usar aqueles pacientes que você não consegue ventilar bem com a máscara, ou porque tem alguma obstrução na via aérea, ou porque a própria língua está caindo sobre a via aérea, impedindo que haja ventilação.
Caso isso não aconteça, não há necessidade do uso das cânulas. Sobre a pressão cricoide, que é essa manobra de comprimir a cartilagem cricoide, normalmente feita durante a intubação orotraqueal, para prevenir refluxo gástrico ou para melhorar a visualização das cordas vocais, já foi feita quase que rotineiramente. Hoje ela não é mais indicada e não é recomendado o uso rotineiro dessa manobra. Vamos falar um pouquinho então da via aérea avançada. Antes de posicionar, de estabelecer a via aérea avançada, isso não há pressa para entubar o paciente. A prioridade é sempre a compressão. Antes de colocar a via aérea avançada, deve ser feito pelo menos um ciclo de 2 minutos de reanimação, com o protocolo de 30:2. Existem algumas vantagens de realizar a intubação orotraqueal. O fato do paciente estar entubado garante a ele a melhor maneira de garantir a oxigenação. Além disso, num paciente entubado, você diminui a interrupção das compressões, porque essas compressões elas passam a ser contínuas, né, sem interrupção para ventilar. Permite monitorizar a qualidade da RCP por capnografia com forma de onda. A medida do capnógrafo, da quantidade exalada de CO2, é um dos parâmetros da monitorização da RCP efetiva. Um profissional experiente, ele não para a reanimação para poder fazer a laringoscopia, como eu falei para vocês, e no máximo vai parar por até 10 segundos apenas para descer a cânula, introduzir a cânula e para checar o procedimento, checar se o paciente está entubado corretamente. Lembrando os pontos de checagem, né? Ausculta no epigástrio, na base esquerda, base direita e em ambos os ápices. Depois de entubado, o paciente ele deve ser ventilado com uma ventilação a cada 6 segundos, ou seja, 10 ventilações por minuto, assíncrona com a compressão. A compressão acontece em torno de 100 a 120 por minuto e a ventilação uma a cada 6 segundos, sem precisar ter uma sincronia entre elas, com a via aérea avançada. Uma alternativa para os pacientes com via aérea difícil, a primeira opção da via aérea avançada é sempre a intubação orotraqueal. Caso não seja possível, existem hoje os dispositivos de via aérea difícil, que são a máscara laríngea, o tubo esôfago-traqueal, ou combitube, e o tubo laríngeo. Todos esses dispositivos eles podem ser introduzidos às cegas, mas ficam mais fácil de serem introduzidas com pelo menos a laringoscopia para afastar a língua, mesmo que não enxergue diretamente as pregas vocais. Após esses dispositivos, como eu falei, eles são apenas a opção caso a intubação não seja possível, caso de uma via aérea difícil, e de uma ventilação com o dispositivo bolsa, válvula, máscara ineficaz. Depois de inserir o dispositivo, tem que checar o posicionamento, fixar tanto o tubo quanto qualquer um desses dispositivos supraglóticos, fazer a fixação com o dispositivo que tem no mercado e checar com raio-x de tórax quando possível. Isso normalmente é feito depois que há o retorno à circulação espontânea e não durante a reanimação. Uma vez então, começou as compressões, liberou via aérea, iniciou as ventilações, você vai checar a circulação, que é o acesso venoso. Na verdade, tudo isso, gente, é feito simultaneamente. Não tem, você não faz uma coisa para depois outra. O fato da gente sistematizar é apenas para que nenhum desses itens seja esquecido pelo líder da equipe. Mas são feitos por profissionais diferentes. Então, ao tempo em que um socorrista começou a realizar a compressão, outro está providenciando a via aérea e a ventilação, e outro está obtendo o acesso intravenoso. Obter o acesso intravenoso quando for possível. O acesso padrão é o acesso periférico. Quando não é possível ter o acesso periférico, pode-se tentar o acesso central, principalmente se o paciente estiver numa UTI, e se o profissional for treinado, ou é aceitável também o acesso intraósseo. O padrão é realmente acesso periférico. Uma vez estabelecido o acesso periférico, todas as medicações vasopressoras, adrenalina, e todas as outras antiarrítmicos, né, amiodarona, lidocaína que for feita,
vai ser feita em bolos com um flush de 20 ml de soro fisiológico, que é um bolos, você faz o bolos da medicação e outro bolos de 20 ml de água destilada ou de solução fisiológica para poder empurrar a medicação de maneira mais rápida. Pode ser feito também com nível de evidência baixíssimo, mas não vai fazer mal ao paciente, que é levar rapidamente o membro, depois que foi feita a medicação, para facilitar por gravidade a infusão da medicação. Há uma possibilidade também, descrita com evidência 2B mais A, quando nenhum desses acessos são possíveis, do uso da medicação pelo tubo, que pode ser feita diluindo a medicação em 10 ml e borrifando ela com a seringa, fazendo a expressão rápida com a seringa, pelo tubo e ventilando em seguida. Mas é a última alternativa quando nada foi possível. E lembrar da monitorização. O ponto de checar a monitorização é no C, mas como eu disse a vocês, isso é feito ao mesmo tempo, solicitado pelo líder da equipe a profissionais diferentes. Então, uma vez sistematizado, né, nossa reanimação, nossa compressão cardiovascular, compressão torácica, a obtenção de via aérea, ventilação e circulação, é hora de tratar a parada conforme o ritmo. A parada cardiorrespiratória ela pode acontecer em 4 ritmos: fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso e a sistolia. A fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, elas são 2 ritmos em que a desfibrilação melhora muito a sobrevida. Então, uma vez que se conseguiu monitorizar, seja pelo monitor multiparamétrico ou pela própria pá do desfibrilador, e se constatou que é uma FV ou TB, deve-se proceder o choque, a desfibrilação imediatamente. Outro ponto importante vão ser as drogas. As drogas, elas não são prioridade em nenhum ritmo, certo? Mas elas devem ser feitas também no menor tempo possível. A prioridade é a compressão. Mas principalmente na fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, a droga ela não precisa ser feita no primeiro ciclo. No entanto, um atraso maior que 5 minutos para iniciar o uso dos vasopressores pode estar associado a um pior prognóstico. O que sugere a diretriz é que na fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, que são ritmos chocáveis, o vasopressor, que é o primeiro é a adrenalina, para qualquer ritmo de parada, que a adrenalina seja feita no início do segundo ciclo de reanimação. Já para a ESP e a sistolia, a ESP é a atividade elétrica sem pulso, e para a sistolia, a droga, se possível, deve ser feita logo no primeiro ciclo. Assim que obteve acesso venoso, fazer logo a droga. É muito importante a gente tentar identificar, durante a reanimação, as causas que levaram a essa parada cardiorrespiratória, através de um exame clínico e com um breve histórico que pode ser obtido com os familiares. As principais causas reversíveis de parada cardiorrespiratória são do mnemônico 5Hs e 5Ts, que nós vamos ver no próximo slide, que a gente tem que sempre recordar isso durante a parada para avaliar a possível reversão de uma dessas causas. E os cuidados pós-reanimação, que uma vez retornada a circulação extracorpórea, a gente tem que ter com igual importância. É muito importante ter treinamento contínuo dos socorristas, comunicação efetiva em alça fechada, em que um socorrista fala com o outro confirma que entendeu a mensagem e executa imediatamente. E ao final do atendimento, ao final da reanimação, discutir com a equipe os principais pontos daquele atendimento. Então, esses são os principais princípios que vão guiar o tratamento da parada. Aqui são, como a gente falou, as principais causas reversíveis de parada cardíaca, que são aqui os 5Hs e 5Ts. Os 5Hs são hipovolemia, hipóxia, hidrogênio, que é a acidose, hipo ou hipercalemia, alteração no potássio, isso aqui é muito importante, principalmente para pacientes renais crônicos, e a hipotermia. Os 5Ts são trombose coronariana, que é a síndrome coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar, tensão no tórax por pneumotórax, tóxicos, intoxicação e tamponamento cardíaco.
Isso aqui tem que ser decorado, certo, gente? Para que na hora da parada a gente possa recordar e tentar tratar as possíveis causas da parada. Então, vamos falar primeiro dos ritmos chocáveis, que são fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Assim que você detectou a parada, começou a realizar a compressão, você vai pedir o carrinho, né? Antes de iniciar a compressão, você já pediu ajuda e o carrinho de emergência. Assim que você tiver o desfibrilador manual, se o paciente não já estiver monitorizado, você vai botar a par no tórax do paciente com o objetivo de verificar o ritmo. Não é nem de chocar inicialmente, caso ele não esteja monitorizado, você usa as pás para avaliar qual o ritmo que o paciente está. E se ele estiver em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, a prioridade é desfibrilar. Você não precisa aguardar nada. Detectou que é esse o ritmo, está com o desfibrilador na mão, choca. Enquanto um socorrista vai carregar o desfibrilador, o outro socorrista continua fazendo as compressões torácicas. Não interrompe as compressões torácicas em momento nenhum na reanimação. Uma vez que o desfibrilador está carregado, quem está com o desfibrilador em mãos avisa todos, pede para todos se afastarem, checa se está afastado e procede o choque. Procedeu o choque, deu choque no paciente, imediatamente vai reiniciar as compressões torácicas por mais 2 minutos. Não checa ritmo imediatamente após o choque. Aí, imediatamente após o choque, retorna a compressão e só após 2 minutos vai checar o ritmo e o pulso. Toda vez que você for checar o ritmo e o pulso, isso deve ser feito em no máximo 10 segundos. Fez um ciclo de reanimação, vai rodiziar, trocar o socorrista que está na compressão, entra outro no lugar. Importante lembrar que durante o choque, durante a desfibrilação, todas as fontes de oxigênio devem ser desconectadas. Esse paciente vai estar sendo ventilado com um ambu no tubo, se ele estiver com a via aérea invadida, ou o ambu na máscara. É só desconectar o ambu do tubo ou tirar o ambu com máscara da face do paciente. Durante a reanimação, a gente vai usar as drogas vasopressoras, conforme nós vamos mostrar aqui agora, e sempre lembrar de identificar e tratar as potenciais causas. Só para relembrar para vocês, a fibrilação ventricular é esse ritmo aqui totalmente anárquico, não há nenhuma regularidade no ciclo, certo? Você não observa nenhum tipo de padrão em que o coração, o ventrículo, ele fibrila, ele não contrai, portanto, não há uma circulação efetiva. Já a taquicardia ventricular, há uma regularidade nos batimentos, principalmente quando ela é monomórfica. Quando ela é polimórfica, pode haver algum grau de irregularidade, mas isso não tem a menor importância. O fato é, havendo taquicardia ventricular, seja ela monomórfica ou polimórfica, e não tendo pulso, é um ritmo de parada cardíaca. Só para vocês se familiarizarem um pouco mais com os traçados. Então, recapitulando. O paciente está desacordado, você vai iniciar o suporte básico de vida, né, que é começar as compressões torácicas, pedir ajuda, antes de iniciar você pediu ajuda, pediu um carrinho de emergência, inicia a compressão, avalia o ritmo, assim que chegou o desfibrilador, vai avaliar o ritmo. Se o ritmo é um ritmo chocável, esse ritmo aqui é uma fibrilação ventricular fina, tá? Vai proceder o choque, normalmente com a energia máxima do aparelho, 200 joules bifásico ou 360 joules monofásico. Deu o choque, retorna a compressão, acabou o ciclo de 2 minutos, enquanto o estudo está acontecendo, tem um outro profissional providenciando acesso venoso, acabou o ciclo de 2 minutos, faz uma adrenalina, a ampola de 1 miligrama com flush de 20 ml de solução fisiológica em seguida. Retorna, checa o ritmo novamente, se é chocável, outro choque seguido de mais um ciclo de compressão, você vai considerar a via aérea avançada. A segunda droga que se faz é a amiodarona, com 300 miligramas, amiodarona ou lidocaína, tá, gente? Não houve diferença de evidência. Como o protocolo é administrar adrenalina a cada 3 a 5 minutos, então você administrou a primeira adrenalina aqui, normalmente ao final do primeiro ciclo, e aí no final do segundo ciclo você vai administrar a amiodarona ou lidocaína. Se for amiodarona, a primeira dose é 300 miligramas. Se for lidocaína, a primeira dose é
1 a 1,5 miligrama por quilo. E mantém, depois do choque, mantém compressão, ao final de 2 minutos, checa ritmo novamente. Checou o ritmo, mantém fibrilação ventricular, você vai administrar, se você fez amiodarona ou lidocaína, você vai fazer no ciclo seguinte, adrenalina novamente. Depois da segunda dose de adrenalina, caso tudo persista, você vai fazer outra dose, ou de amiodarona ou de lidocaína, conforme você usou na primeira. Se foi amiodarona que você fez em bolos, 300 miligramas, a segunda dose da amiodarona são 150 miligramas. A segunda dose da lidocaína é metade da dose que você usou inicialmente. Como a dose inicial da lidocaína é 1 a 1,5, a segunda dose da lidocaína vai ser meio a 0,75 miligrama por quilo. E assim vai. É importante lembrar que o ritmo é chocável, vai ser choque, compressão e droga. Choque, compressão, droga, vai checar o ritmo ao final de 2 minutos. Durante o ritmo, a reanimação de um ritmo chocável, esse ritmo pode degenerar para uma sistolia ou para uma atividade elétrica sem pulso. Caso isso aconteça, você vai mudar o protocolo para a reanimação de uma atividade elétrica sem pulso ou a sistolia. Só para a gente falar um pouquinho das estratégias, relembrar as estratégias de desfibrilação, a energia do desfibrilador bifásico, você vai usar conforme o fabricante, varia de 120 a 200 joules. Se você não souber qual é a recomendação do fabricante, você vai usar a energia máxima do aparelho disponível. Aqui no desfibrilador bifásico são 200 joules. No monofásico são 360 joules. A posição das pás, a primeira pá na posição referente ao ápice do coração, né, do lado esquerdo, a segunda pá embaixo da clavícula direita. Pode também ser colocada em posição anteroposterior, como vocês veem aqui na foto. E o ritmo é chocável, lembrar que você vai desfibrilar, ou você vai desfibrilar sempre que for possível, assim, imediatamente que você tiver o desfibrilador em mãos. Vamos só recapitular aqui o protocolo das medicações para FV e TV sem pulso. As medicações. Você vai considerar o uso após estabelecer o acesso venoso. A ideia de usar a medicação é otimizar o fluxo sanguíneo antes do próximo choque. Em qualquer ritmo de parada, seja FV, TV sem pulso, assistolia, AESP, não importa qual ritmo, tem parada cardiorrespiratória, a primeira droga a ser utilizada é a adrenalina. Isso aqui também é uma mudança do último protocolo. Não era assim, eu não vou falar como era para não confundir ainda mais vocês, mas a primeira droga hoje, independente do ritmo de parada, é a adrenalina, 1 miligrama, e essa adrenalina vai ser mantida durante toda a reanimação, sendo feita a cada 3 a 5 minutos. Isso aí vai dar uma adrenalina a cada 2 ciclos de reanimação, certo, gente? Para ficar um pouquinho mais fácil de gravar. Uma dose de 1 miligrama de adrenalina a cada 2 ciclos de reanimação. Vasopressina não é mais usada. A segunda droga, então a primeira droga que vai ser usada na fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso é a adrenalina. A segunda droga vai ser ou amiodarona ou lidocaína. Se for amiodarona, a primeira dose que você faz é de 300 miligramas em bolos, dá 2 ampolas, uma ampola tem 150 miligramas. E a segunda dose que vai ser feita, você usa metade da dose, 150 miligramas. Da lidocaína, como eu já disse, primeira dose é 1 a 1,5 miligrama por quilo, segunda dose é a metade da primeira. Então, sistematizando mais uma vez, primeira droga, adrenalina, que possivelmente vai ser feita no segundo ciclo de reanimação. Fez adrenalina, no ciclo seguinte você vai fazer ou amiodarona ou lidocaína. Seguinte, adrenalina novamente, após a segunda adrenalina, a segunda dose ou da amiodarona ou da lidocaína, conforme você escolheu. A droga que o paciente saiu da parada, se você usou amiodarona ou se você usou lidocaína, e o paciente voltou à circulação espontânea, com uma ou com outra, você vai manter essas drogas, ou uma ou outra, né, a que ele saiu da parada, em bomba de infusão por mais 24 horas. O sulfato de magnésio, ele antes já foi usado rotineiramente, hoje ele está proscrito de maneira rotineira.
Ele vai ser usado apenas nos casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, associado a um prolongamento do intervalo QT por drogas, ou em caso de TB polimórfica, tipo torção das pontes, tipo torçadepuam. Pode ser usado ainda em pacientes que tenham suspeita de hipomagnesemia. Quando, em uma dessas três situações aqui, você vai usar na dose de 1 a 2 gramas em 10 ml de soro glicosado a 5%. Então, mostrando aqui o algoritmo em círculo, inicia as compressões, fornecer oxigênio, ventilação, normalmente com dispositivo bolsa, válvula, máscara, se for possível, estabelecer via aérea invasiva, providenciar monitorização e o desfibrilador. Quando o desfibrilador estiver em mãos, você checou o ritmo, se for um ritmo chocável, você procede o choque e vai continuar com a compressão. Após a compressão, você vai checar ritmo, checar pulso, ver o ritmo. Se o ritmo for chocável, aplica o segundo choque, volta a compressão e assim vai sucessivamente. Lembrar que a primeira droga a ser utilizada é a adrenalina, a segunda vai ser a amiodarona ou lidocaína, depois a adrenalina sendo mantida a cada 3 ou 5 minutos. Um ciclo deve durar 2 minutos, que é quando a gente troca o socorrista que está realizando a compressão torácica. Agora vamos falar um pouquinho do protocolo dos ritmos não chocáveis, a sistolia e a atividade elétrica sem pulso. A desfibrilação, ela não está indicada e ela piora o prognóstico quando é feita em pacientes sem assistolia ou atividade elétrica sem pulso. A prioridade nos pacientes em assistolia e AESP é a compressão de alta qualidade e o uso de drogas assim que possível. Procurar e tratar as causas reversíveis, 5Hs e 5Ts. A assistolia é o ritmo de pior prognóstico de parada, tem um prognóstico péssimo, com apenas 7% dos pacientes evoluindo com alta hospitalar quando sobrevivem. E a maior parte das vezes a assistolia é um ritmo secundário, seja uma evolução tardia de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, ou uma evolução final de uma acidose grave. Então, normalmente ela é secundária. Uma coisa importante é sempre que você verificou o ritmo e viu uma linha isoelétrica, ou seja, a sistolia, você checar se é a sistolia ou se é uma fibrilação ventricular fina. Para isso, existe um mnemônico não muito bonito chamado cagada, em que vocês vão checar cabo, ganho e derivação. Então, viu uma linha isoelétrica no monitor, sempre lembrar, é a sistolia ou é a fibrilação ventricular fina? Porque é inadmissível você não chocar uma fibrilação ventricular, e se você chocar uma sistolia, você vai piorar o prognóstico, que já é muito reservado. Então, sempre que tiver linha isoelétrica, checar o cabo, se as conexões estão todas bem feitas, checar o ganho, aumentar o ganho, normalmente você dobra o ganho da derivação no monitor e troca a derivação que está no monitor. Isso aqui tem que ser feito muito rapidamente, em torno de 10 segundos. Confirmou, é a sistolia, vai iniciar a compressão, fazer ainda no primeiro ciclo, de preferência, a adrenalina, e depois de 2 minutos, checa pulso e ritmo. Então, vamos lá. Lembrando que a gente vai checar o pulso preferencialmente pelo pulso carotídeo, do começo, né? O paciente está desacordado, você chamou ele, não respondeu, pede ajuda, pede carrinho de emergência, inicia compressão torácica. Chegou o desfibrilador, você vai avaliar o ritmo com o desfibrilador manual. Se for um ritmo organizado, que é atividade elétrica sem pulso, a atividade elétrica sem pulso, gente, é um ritmo normal que você está vendo no monitor, como se fosse um ritmo habitual do paciente, mas ela não tem pulso, certo? O paciente não tem pulso nenhum e está desacordado. Verificou que é uma ESP ou é uma sistolia, inicia a compressão torácica. Vai providenciar o acesso venoso, de preferência ainda no primeiro ciclo, fazer adrenalina. Checou, lembrou que você viu a linha isoelétrica, checou cabo, ganho e derivação. Administrou a adrenalina, fez o flush de 20 ml,
volta às compressões, mantém as compressões por 2 minutos, checa o ritmo. A cada 3 a 5 minutos, fazer adrenalina. Lembrar que normalmente isso vai dar a cada 2 ciclos. Então, a adrenalina foi feita. Se você fez a adrenalina aqui no começo do primeiro ciclo, você vai fazer novamente no começo do terceiro. E assim mantém sucessivamente. Lembrar sempre de tratar as causas reversíveis. Se houver suspeita de embolia pulmonar, há evidências de que a administração empírica de trombolítico durante a reanimação possa melhorar o prognóstico, então pode ser feito. O contrário não há na síndrome coronariana aguda. Na síndrome coronariana aguda não tem benefício. Você viu que o paciente entrou, por exemplo, numa FV que degenerou para uma sistolia, então, durante um infarto com supra. Não deu tempo de fazer antes o trombolítico. Não há evidência de benefício do uso de trombolítico durante a reanimação cardiopulmonar. Portanto, o trombolítico para infarto não está, durante a reanimação, não está indicado rotineiramente, durante a reanimação. Avaliar quando é o momento de parar uma reanimação é um ponto polêmico e complicado, mas que deve ser feito através de parâmetros. Se você tiver um capnógrafo, ajuda, é um parâmetro objetivo. Deve ser um consenso entre os membros da equipe. Isso deve ser conversado com todos também. E, inclusive, levando em consideração as causas que podem ter gerado a parada cardíaca. Com relação aos medicamentos, gente, principalmente para a ESP e a sistolia, né, que é o que nós estamos falando agora, o objetivo é aumentar a pressão de perfusão coronariana. A droga é adrenalina, 1 mg venoso, assim que obtiver o acesso vascular. Repetir a cada 3 a 5 minutos, sem interromper a manobra de compressão para fazer a droga, claro. Vasopressina não é mais utilizada rotineiramente. Noradrenalina também não está recomendada. E a atropina não entra mais no protocolo durante a reanimação cardiopulmonar. A atropina entra, gente, no tratamento de bradicardia sintomática para pacientes que estão vivos, não estão em parada cardiorrespiratória. Na parada cardiorrespiratória, a atropina não entra mais no protocolo. Bicarbonato de sódio, que já foi também antigamente usado rotineiramente, está proscrito como uso rotineiro, não é mais para ser feito como uso rotineiro. Ele o melhor tratamento que a gente tem hoje para acidose é uma compressão torácica efetiva e, em alguns casos, ventilação. A gasometria durante a reanimação cardiopulmonar ela não reflete o real estado metabólico do indivíduo, então não adianta fazer durante a reanimação. O uso do bicarbonato ele é reservado para algumas situações especiais, que são paciente que tem sabidamente uma acidose metabólica prévia, paciente com hipercalemia importante ou pacientes com intoxicação por antidepressivos tricíclicos. Nesses casos, você vai usar a dose de 1 mEq por quilo de peso. O cálcio ele pode ser usado o gluconato de cálcio a 10%, na dose de 15 a 30 ml, ou cloreto de cálcio a 10%, na dose de 5 a 10 ml, e vai ser usado apenas para casos de potássio alto, hiperpotassemia, hipocalemia, intoxicação por agentes bloqueadores de canais de cálcio. Uma situação em que é comum o uso até dessas duas drogas são pacientes dialíticos que vêm num quadro grave e têm uma acidose grave acompanhada de uma hipercalemia grave. Esses pacientes são candidatos ao uso de bicarbonato e de cálcio. No entanto, nunca deve ser administrado bicarbonato de sódio e o cálcio na mesma via, no mesmo instante, certo? Um em sequência de outro. A corticosteroides não é mais recomendado rotineiramente e o uso de marca-passo durante a parada também está proscrito. Por que eu estou falando isso? Paciente que está em bloqueio atrioventricular total, vivo, conversando, e de repente evolui para uma parada cardíaca, é a sistolia. Já houve época em que tentar passar o marca-passo durante a parada para avaliar se melhora, se o paciente voltaria. Não há evidência de que melhore, então está proscrito o uso de marca-passo durante a parada.
Só para sistematizar aqui, então, todo o algoritmo de parada cardíaca, sendo independente do ritmo, você encontrou um paciente inconsciente, vai chamar o paciente tocando no ombro, o paciente não responde, você pede ajuda, pede o carrinho de emergência e vai começar as compressões torácicas. Fornecer oxigênio inicialmente com o dispositivo bolsa, válvula, máscara, inicialmente, e providenciar a monitorização e o desfibrilador. O desfibrilador está em mãos ou você monitorou, avalia o ritmo. É um ritmo chocável? Não. Você vai para a sistolia, para o protocolo de assistolia ou de atividade elétrica sem pulso, onde vai ser feita adrenalina de preferência no primeiro ciclo e mantendo a cada 3 a 5 minutos, e mantendo compressão por 2 minutos. Se o paciente não estiver entubado, 30 compressões para 2 ventilações. Se estiver entubado, 100 a 120 compressões por minuto e uma ventilação a cada 6 segundos. A cada 2 minutos, checou o ritmo e checou o pulso. O ritmo é chocável, aí você vai para o protocolo, você muda para o protocolo de ritmo chocável. Ritmo não é chocável, você mantém na sequência de adrenalina e compressão, checando ritmo e pulso a cada 2 minutos. Voltando então, o paciente está desacordado, você checou o ritmo, mas agora é um ritmo chocável, é uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sem pulso. Vai começar as compressões, assim que o desfibrilador estiver disponível, já vai chocar. Não precisa mais, gente, esperar um ciclo, fazer um ciclo de compressão ou um ciclo de 2 minutos para chocar depois. Não tem mais esse protocolo, essa necessidade. O desfibrilador está em mãos, você choca a qualquer momento, assim que o desfibrilador estiver disponível. O acesso foi garantido, a primeira droga vai ser epinefrina. Fez epinefrina, chocou, mantém compressão, não checa o ritmo depois que chocou. Só vai checar o ritmo ao final do ciclo de reanimação. Ritmo chocável, desfibrila, inicia a compressão imediatamente, deu 2 minutos, checa pulso, checa ritmo novamente. Mantém fibrilação ventricular, vai fazer agora amiodarona ou lidocaína, na dose de 300 mg de bolos ou 1 a 1,5 se for lidocaína por quilo de peso. Faz a droga ela é feita independente do momento, certo, gente? Independente, você não precisa ser no momento em que você parou para checar o pulso. Pode ser feito, inclusive, durante a compressão, só não pode interromper a compressão. Chocou, volta a compressão, ao final de 2 minutos, checa o ritmo novamente. Aí vai outra adrenalina. Então, segue assim sucessivamente. Se degenerar de um ritmo chocável para um ritmo não chocável, você muda o protocolo. Que na verdade vai mudar apenas o fato de você desfibrilar ou não e não fazer drogas antiarrítmicas nos casos de assistolia ou AESP. Se você obteve sucesso, o paciente retornou à circulação espontânea, você vai imediatamente aferir pressão e buscar uma otimização hemodinâmica, realizar o controle glicêmico e buscar a melhor terapêutica para manter a função neurológica do paciente. Um dos recursos que a gente tem é o controle de temperatura, realizando hipotermia nos pacientes que sofreram a parada cardiorrespiratória. Tratar as arritmias, no caso dos pacientes que tiveram arritmias durante a parada, né? Se foi uma síndrome coronariana aguda, buscar o tratamento invasivo quanto antes e proceder o melhor meio para garantir a oxigenação e ventilação. Então, uma vez que voltou à circulação espontânea, não pode esquecer dos cuidados do paciente. Esses cuidados, eles são importantíssimos. Chegou em algum momento do seu ciclo, você percebeu, voltou pulso, tem ritmo regular, afere pressão, otimização hemodinâmica, controle glicêmico, manter função neurológica e buscar e tratar as possíveis causas. É extremamente importante, gente, aquela comunicação em alça fechada. Então, o time ele tem que ter sempre um líder. O líder do time é aquele que organiza o grupo, que vai monitorizar o desempenho. Ele normalmente tem que ser capaz de desempenhar qualquer uma das funções daquela equipe e também de fornecer um feedback ao final daquela parada.
de liderar uma discussão acerca dos pontos favoráveis ou não naquela parada com a equipe. Um membro da equipe, ele tem que compreender seu papel, tem que estar disposto e ser qualificado para desempenhar o seu papel, e sempre que ele for solicitado, fazer da forma mais breve e rápida possível. A parada cardiorrespiratória não é o momento de treino. Então, a pessoa que vai exercer algum comando, alguma ação durante a parada cardiorrespiratória, ela tem que estar treinada previamente. Ninguém entra numa reanimação cardíaca, numa ressuscitação cardiovascular, para treinar naquele momento. Quem entra lá tem que ser treinado previamente. Só um exemplo para vocês aqui de uma comunicação em alça fechada. Uma equipe que está liderando, ele dá uma designação clara para um membro da equipe. Esse membro da equipe, por exemplo, o líder da equipe pediu: quero adrenalina 1 miligrama em bolos. O membro da equipe vai responder em voz alta: ok, vou preparar a adrenalina, com o contato verbal e, se possível, o contato com o olho também. O líder da equipe confirma que escutou e, se for solicitado, esse membro da equipe tem que dar um relatório sobre aquilo que ele executou. Normalmente, pode ser o próprio líder da equipe que vai contabilizar o tempo para avaliar o tempo dos ciclos de reanimação, ou ele pode designar um outro membro da equipe para avaliar esse ciclo. Mais importante na parada cardiorrespiratória é ter uma equipe treinada que saiba conduzir com rapidez e com segurança todos os procedimentos, e ter pessoas que já tenham treinado aquilo ali antes para entrar em cena e produzir que é uma cena grave, com prognóstico reservado, mas que pode ser mudado quando a equipe está bem treinada e quando há também a busca pelas possíveis causas que levou e o tratamento delas. Tá certo? Então, revejam esses protocolos, amarrem direitinho na cabeça. Futuramente nós vamos abordar o ACLS com relação às taquiarritmias e às bradiarritmias fora do contexto de parada cardíaca. Tá bom? Bom estudo para vocês e até a próxima.